Olá, que bom ter você aqui com a gente. Eu sou Cristiane Duarte, estou à frente da Coordenação de Qualidade da Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde, de nossa Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde. E hoje estou trazendo um assunto de grande relevância para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. São os aspectos motivacionais. Segundo a definição do dicionário Wise, motivação é o ato ou efeito de despertar o interesse por algo. É um desejo de cumprir com objetivos estabelecidos e também atingir bons resultados. E esse desejo pode ser movido por estímulos de origem interna ou externa. Isso vai gerando um comprometimento, né? Quanto mais motivado, o colaborador realiza melhor suas funções. E assim também vai se tornando mais produtivo. Ao cumprir com os objetivos e atingir bons resultados, o colaborador vai ganhando confiança em si mesmo, né? Percebe-se capaz de realizar várias coisas e, com isso, vai melhorando a sua autoestima. Passa a se ver e a se comportar de uma forma mais positiva, que vai impactando também na confiança na organização. Isso colabora para melhorar o clima organizacional, pois um profissional motivado, que se posiciona de forma mais positiva, torna o ambiente de trabalho um local mais agradável, mais cordial, né? Ou seja, mais favorável para trabalhar. E essa sensação é uma das melhores que a gente pode sentir na vida. O funcionário motivado, ele também otimiza o tempo utilizado para a realização de suas atividades, porque ele trabalha um pouco mais rápido e melhor. Rápido no sentido de não desperdiçar o tempo, tá? Mantendo-se focado. Contribui essa motivação, né, essa característica de um colaborador motivado contribui para a economia dos recursos utilizados e também auxilia o crescimento interno, estimulando o crescimento pessoal, né? A motivação impacta na qualidade de vida e na diminuição de estresse também no ambiente de trabalho. Motivação estimula o crescimento porque o funcionário começa um movimento para sair de sua zona de conforto, busca inovar, novos desafios. Estabelece também uma relação positiva entre ele e a empresa, que vai retroalimentando um ciclo de crescimento e ambos prosperam juntos. Foi realizada uma pesquisa na Universidade de Harvard, em Cambridge, em que eles avaliaram a capacidade produtiva e perceberam que pessoas desmotivadas rendem de 20% a 30% de sua capacidade produtiva, enquanto que as pessoas motivadas podem chegar até a 90%. Você deve estar se perguntando, mas por que eles não chegam a 100%? Porque aí entram outros fatores, como cansaço, às vezes variações emocionais, né? Algum tipo de estresse fora do ambiente de trabalho também pode colaborar e interferir nessa capacidade produtiva. A gente comentou no slide anterior que a motivação tem origem interna ou externa, né? A nomenclatura que dão para esse tipo de diferença é chamada de motivação intrínseca e de motivação extrínseca. A motivação intrínseca é aquela força interna de cada indivíduo, né? Depende somente dele. Já a motivação extrínseca, ela vem de fatores externos. É como a organização motiva os seus colaboradores. E aí pode entrar, que são as formas mais comuns de motivação, pode entrar bonificações, premiações, aumentos de salário, por aí vai. Dependendo do tipo de organização, né? Quando é pública ou privada, tem diferença nessas formas de motivação. Vemos então que a motivação, ela pode ser estimulada, melhor dizendo, ela pode ser provocada por estímulos de origem interna e externa. Mas aí você pode se perguntar, como se automotivar? Antes da gente sair buscando por receitas mirabolantes, é importante entender o motivo que provoque uma desmotivação ou que não favoreça a motivação, para em seguida encontrar respostas sobre como motivar a si mesmo. Aqui listamos algumas dicas que podem orientar esse movimento, que deve ser constante, né? Se não diário. A primeira dica é organize sua mesa de trabalho. Dá muito mais gosto trabalhar em um local limpo e arrumado.
Além disso, facilita quando você precisar localizar algum material que você precise dele para determinada tarefa ou atividade profissional, seja um documento ou algum objeto. Outra dica importante é liste as atividades que você precisa realizar. Recomendamos que você faça isso em um período definido. A gente recomenda por dia ou por semana, mas aí você escolhe o que você achar melhor. Aos poucos você vai delimitando o período e se tornando diário, mas por enquanto, num primeiro movimento, pode ser por semana. Além de listar as atividades nesse período, organize essas atividades por prioridade de realização. Isso facilita você focalizar os seus esforços de maneira racional e evitando também desperdiçar tempo e energia. Você organizando suas tarefas de acordo com prazos estabelecidos, porque você recebe tarefas a realizar que tenham prazos de entrega. Você organizando suas tarefas de acordo com os prazos estabelecidos também melhora a sua produção, né? a disponibilização de recursos para a realização. Se houver atividades rotineiras cuja periodicidade já seja pré-definida, por exemplo, né, a elaboração da paz ou o RAG, num período específico do final do ano, a virada de ano, né, ou até mesmo os RDQAs que a gente faz periodicamente durante o ano, entre outras atividades, né, já facilita você definir essas prioridades de realização. Adotando essa prática, isso vai auxiliando o colaborador a ter a dimensão do quanto produz, né? E isso vai auxiliando a reforçar a confiança em si mesmo. Além de auxiliar nesses aspectos, é importante também, outra dica, é definir um tempo de realização para cada tarefa. Isso ajuda a otimizar o tempo necessário para a realização e auxilia você a analisar, antes de começar a executar, quanto tempo e quantos recursos serão necessários para desempenhar aquela tarefa. Essa atividade, essa dica, colabora para que você tenha a visão do todo que você produz e do quanto você estará ocupado na resolução dessas questões, evitando até mesmo que você incorpore outras atividades sem possibilidade de dar conta de todas. Então, você tem uma margem, né, para negociar com quem te demandar a tarefa, se você tem tempo disponível ou não para realizá-la. Além disso, é importante também fazer pausas. Faça pausas regulares e curtas, porque ajuda a oxigenar o cérebro, ajuda a descansar a mente, né? É importante, dê uma levantada, alongue-se, né? Vá ao banheiro, mesmo que não esteja com vontade, mas é para esticar as pernas, né? Dá tempo de oxigenar o cérebro. Pegue uma água, né? Converse com algum colaborador, com algum colega. Todas essas medidas auxiliam ao cérebro dar uma descansada, a oxigenar e as ideias também, né? Surgirem. Às vezes a gente está preso numa determinada situação, buscando solução, muito focada, e não consegue encontrar a solução. Num movimento de pausa curta, a ideia surge, muitas vezes. Sem falar que essas pausas também são importantes para que a gente evite certas doenças, né? Certas ocorrências, como doenças que surgem muito no ambiente de trabalho, né? Dor, ler, por aí vai. Além disso, estabeleça metas pessoais, né? Eu quero resolver tantas ações por semana, eu quero encerrar esta semana tal atividade. Crie esses desafios para si mesmo, né? Estabeleça essas metas. Isso ajuda também a você ter um direcionamento, né? Mas procure metas razoáveis, que sejam mensuráveis e alcançáveis, sem gerar frustração caso não sejam realizadas. E porque a frustração vai ser um fator desmotivador. Você pode estabelecer metas conjugadas também com as metas de trabalho, né? Por exemplo, hoje eu quero dar seguimento no plano de ação do projeto X, ou ainda, essa semana ou esse mês, vamos somar os esforços para alcançar o índice Y de nosso indicador, que a gente precisa trabalhar mensalmente. Caso você não consiga atingir uma meta estabelecida,
em vez de ficar cabisbaixo, né, ou de braço cruzado, busque identificar o que impediu a realização, né? Em vez de focar na não realização, foque na solução do problema. Todos nós somos capazes. Outra dica é busque ver o lado positivo de tudo que você estiver fazendo. Lembre, tudo tem um propósito maior. Mesmo que a gente não perceba num primeiro olhar, tenha certeza que tudo tem um propósito maior. Então, em algumas ocasiões, pode ser que a gente não consiga enxergar qual é o propósito, mas ele existe. Então, confie e procure ver o lado positivo de tudo que você estiver fazendo. Outra dica importante, muito importante, valorize o seu emprego. Diante do cenário socioeconômico em que nos encontramos, ter um emprego é uma dádiva. Ele pode não estar nas melhores condições ou não ser nas condições que você considera ideal, mas é uma oportunidade que você possui de ser produtivo, de colaborar para uma causa maior, de se desenvolver como pessoa e como profissional. Outra dica importantíssima, construa relacionamentos. Não queira fazer tudo sozinho. Não somos super-homens nem mulheres maravilha. Né? Não há nada de errado em pedir ajuda. A gente vive em sociedade justamente para aprendermos uns com os outros. Então, estabeleça relações e contato com seus colegas de trabalho. E por último, mas não menos importante, permita-se aprender. Ninguém detém todo o conhecimento de uma tarefa ou de uma área ou de uma carreira. Até mesmo que a gente pensa que pode ter, até mesmo que a gente pensa saber, perdão, pode ter um novo aspecto que a gente ainda não tinha percebido e que ao trocar com um colega, aquilo pode vir a otimizar a nossa atuação. Então é importante também a gente estar aberto a aprender. Nenhum de nós está pronto, nenhum de nós está perfeito, né? E nenhum de nós detém todo o conhecimento necessário sobre alguma ação ou alguma tarefa. Vamos nos colocar mais abertos a novos olhares, ou seja, a aprender. Comentamos, na verdade, né, quando falamos de motivação extrínseca, que algumas formas de motivação, né, extrínseca, motivação externa, era bonificações, premiações, aumentos de salário, mas elas não são as únicas formas de motivação externa que uma organização pode lançar mão. Principalmente as organizações devem investir em pessoas. Quem já fez algum treinamento comigo, ou quem já me ouviu falando em algum movimento, ou na reunião do GT de qualidade, ou até mesmo nas reuniões de oficina do planejamento estratégico, sabe que eu sempre falo, o mais importante para qualquer organização são as pessoas. Então, a organização deve investir nas pessoas e nos relacionamentos estabelecidos entre elas. E aí sim vão conseguir alcançar resultados melhores. É por meio desse movimento que as pessoas, os profissionais vão realmente vestir a camisa da instituição. Então, pensando nesse aspecto, trouxemos algumas dicas, algumas estratégias para que a motivação seja melhor trabalhada junto aos colaboradores. A primeira de tudo é exerça uma boa liderança. E lembrando aqui que liderança não se faz só em quem está no cargo de chefia. Qualquer um de nós pode exercer uma liderança, né? Dependendo da maneira como a gente se coloque, uma liderança positiva ou negativa. Mas aqui pensando numa liderança positiva, né? Para exercer uma boa liderança, o que é necessário? Que a gente conheça os nossos pares, que a gente conheça os nossos colaboradores, mapeie as necessidades de cada um e as habilidades de cada um. E ao fazer esse movimento de conhecer, né, todos os que estão conosco, é buscar valorizar o potencial de cada um e fazê-los se sentirem importantes para o todo, né, para a organização. Estimulando também o senso de propósito, né? Lembrando que tudo tem uma razão de ser, né? E qual é o propósito da organização? Lembrem, né? Temos a missão, a visão e os valores organizacionais que ajudam a estimular a cultura da instituição.
E ali está o nosso propósito, qual é a nossa razão de ser. Então, estimule em cada colaborador esse sentimento de propósito, e que ele é valioso para o alcance daquele propósito, daqueles objetivos traçados. Ele é parte de algo maior, e ele precisa saber disso, né? Outra dica importante para a motivação externa é reforce oportunidades de crescimento. Os líderes, né? Aqui especificamente quem está em cargo de chefia, de comissão. Reforce oportunidades de crescimento. É importante que o colaborador sinta, né, que possui chance real de evoluir na instituição. E isso é um dos fatores mais valorizados pelos funcionários. Não é só a questão financeira. Caso não sabiam disso, fiquem sabendo. Como a gente falou que oportunidade de crescimento é um dos fatores mais valorizados pelos funcionários, saber recompensar não está só associado a questões financeiras, né? Elogiar é uma ótima forma de motivação, né? Mas é um elogio sincero. Elogiar sempre que perceber a dedicação dos colaboradores. Isso é uma ótima forma de incentivo também para outros que não façam parte da equipe, mas que estão vendo, né? Todos nós influenciamos e somos influenciados a todo momento. Oferecer formas de aprimoramento também é importante, ou seja, proporcionar palestras e cursos com especialistas, ou até mesmo de teor motivacional, é uma das formas de motivar as equipes, né? Além de ser uma forma de atualização, né, vai quebrando um pouco aquela rotina de trabalho, né? E favorecendo também integração. Crie mecanismos de diálogo. É importante demonstrar que há uma disponibilidade para buscar soluções por meio de diálogos. E sempre que possível, reforçar que essa comunicação é via de mão dupla. E isso que faz valer a pena, né? Dá oportunidade para que as pessoas possam se colocar no que consideram bom ou no que estejam tendo dificuldades e que haja uma interação nessa comunicação. Dê feedback do que foi dito pelo colaborador, né? Se trouxe alguma sugestão, avalie a possibilidade, a viabilidade de execução e dê feedback a ele sobre isso. Também é importante, outra dica que é bastante importante para a motivação externa é promover eventos de integração da equipe, né? Criar um ambiente amigável. Esse é o ideal para qualquer instituição. Então, é possível estabelecer um calendário de eventos que promovam essa integração nas equipes, né? Por exemplo, comemorações em datas festivas, né? Datas específicas do ano, confraternizações de final de ano, happy hours, sessão de cinema, entre outras possibilidades. Festa junina, né? E por aí vai. Mas a gente vai estar o tempo inteiro diante de pessoas motivadas ou em movimento de se motivar? Nem sempre. E como a gente lida com a desmotivação? Até a própria autodesmotivação. Como lidar com ela, né? Então, também trouxemos algumas dicas para trabalhar quando estivermos diante de situações como essas. Perdão. Uma das formas bastante eficazes de lidar com a desmotivação é utilizar elogios. E como foi dito, elogios sinceros, né? E o elogio sempre muda o nível de motivação, né? Não diga elogios só para agradar, diga porque realmente é o que você percebe no outro, né? Destaque uma qualidade dele, destaque uma característica do comportamento, né? Relembre ao outro quanto ele já foi importante, forte, capaz de superar desafios, de superar situações difíceis. Evite reproduzir ou disseminar falas e pensamentos negativos no seu ambiente de trabalho. Falas e pensamentos negativos, se a gente não estiver atento, começar nesse movimento de disseminação, elas vão aos poucos minando o ambiente de trabalho, vão tornando o ambiente pesado e de difícil condução.
Lembre-se sempre que tudo tem dois lados, né? Então escolha focar sua energia e sua atenção no que é positivo. Então reproduza e dissemine aspectos positivos, porque os negativos costumam envenenar as pessoas, além do ambiente de trabalho também. Observe, outra dica bastante bacana é observe o nível de relacionamento nas equipes e estimule a integração. Isso ajuda a evitar situações de conflito que possam vir a acontecer ou que já estejam acontecendo, né? Estimulando a integração, estimulando o respeito mútuo entre os pares, né, entre os participantes da equipe, os integrantes da equipe, e sempre é melhor em conjunto do que sozinho. Promova eventos de integração dentro e fora do ambiente de trabalho. Se você, como colaborador, não pode promover, sugira esses eventos, né? Dê a sugestão. É importante ter esse movimento de integração. Isso fortalece o grupo, né? Fortalece as relações. E eles também ajudam a minimizar a desmotivação, além de criar oportunidades para as pessoas se conhecerem melhor e criarem vínculos afetivos. Por tabela, né, ofereça formas de aprimoramento. Isso também é importante e ajuda a diminuir a desmotivação. Um líder, conhecendo seus colaboradores, sabendo da sua capacidade e também da sua necessidade, proporcionando formas de aprimoramento, seja isso um treinamento, participação em um evento externo, como congresso, seminário, né, por aí, ou até mesmo dando uma nova tarefa para um colaborador que possa provocar o desenvolvimento de nova habilidade ou o uso de uma competência que até então ele não tinha utilizado, vai provocar uma motivação no colaborador. Mas é importante também buscar ter atenção de como dar feedbacks negativos, né? Quando uma situação não sai do jeito que foi esperado ou dentro de um prazo estabelecido, é importante focar na possibilidade de melhora em vez de focar no erro e, de preferência, buscar dar esses feedbacks em particular e não diante de todos, né? Evitando constrangimento. É importante lembrar de focar na solução e não em buscar culpados. E também uma ótima estratégia para lidar com a desmotivação, transformando-a em motivação, é usar frases motivacionais para a inspiração. Normalmente, as frases motivacionais servem como pílulas de estímulo, né? E são gatilhos para essa mudança de visão ou mesmo de postura. Essas são algumas possibilidades, mas a criatividade do ser humano está aí e pode ser utilizada para identificar ou descobrir outras formas. Todo esse material serve para promover uma reflexão, né, para uma automotivação, até mesmo para a motivação das equipes, dos colaboradores de cada equipe. Por fim, a gente vai encerrando essa fala com uma frase motivacional. Lembramos que a qualidade está relacionada a diversos aspectos do nosso dia a dia, não só a processos e papéis. Então, por qualidade se conquista no estalar de dedos. É um movimento contínuo de aperfeiçoamento, né, que vai nos levando a alcançar excelência. Então, lembre-se, permita-se, ouse. Você é capaz de grandes coisas. Se tiverem dúvidas, algumas críticas, elogios ou sugestões, podem entrar pelo telefone 2333-4091 ou no e-mail que está aí na tela. Grande abraço a todos e até breve.